O que segura um homem, sabe o que é? Primeiro é Deus. E depois é um casamento saudável. E quanto mais dominadora você é, quanto mais impositora você é, ciumenta, insegura, mais esse casamento vai ser atacado. Porque você deposita no seu marido todos os dias injeções de eu não acredito em você, eu não acredito em você, eu não acredito em você. De desconfiança. E se nós vasculharmos as raízes de uma mulher dominadora, insegura, nós vamos ver, às vezes, uma infância machucada, uma menina que foi ferida. Eu também vi e vejo homens inseguros, que diminuem as suas mulheres para que eles possam se sentir melhores com as suas dores e feridas. Você já viu aquele tipo de homem que está sempre fazendo uma brincadeira na frente de todo mundo, depreciando a esposa? Já parou para observar que tem casos assim? Ele está sempre falando que ela está cheinha, na frente dos amigos. Ele está sempre dando um jeito de ofender ela, de ferir ela. Você quer conhecer um casal saudável? Os dois são cúmplices. Principalmente na frente dos outros. Eles se defendem, eles se elogiam. Às vezes uma brincadeira revela muita coisa, gente. E às vezes esse homem, eu conheço homens que eles têm que depreciar a mulher, fazer a mulher ficar no chão, mal. Quando ele vê ela no quarto chorando mal, ele se sente bem, ele fica bem. Volta a chamar ela de meu amor. Deus está quebrando esses cativeiros hoje. Deixa eu te falar uma coisa, não é para você se separar desse homem, não. E nem você, homem que está me ouvindo, se separar de uma mulher dominadora. Mas quando os espíritos são denunciados e desmascarados, parece que eles perdem o poder. Porque o inimigo gosta muito de agir nas trevas, escondido. E hoje o Espírito Santo vai te dar ferramentas para que você seja sábia o suficiente para desmontar todo esquema de manipulação dentro da sua casa, vindo de você ou do seu marido. Esquemas de manipulação de pessoas que estão ao redor de você. Essas cadeias precisam cair. Deus quer curar as nossas raízes. Deus quer tocar em quem somos, nas nossas deformidades que assolam. Existem deformidades dentro de nós que não foi Deus que planejou. Vocês lembram daquela palavra que diz assim, que o inimigo plantou o joio no meio da noite, numa plantação de trigo? Ele usou o quê? A noite, quando ninguém estava vendo, e foi lá e plantou sutilmente joio. Olha o que a Bíblia fala. Ela diz que deixai que o joio cresça junto com trigo. Porque se nós tentarmos tirar o joio, nós podemos arrancar aquilo que é bom, junto com aquilo que é ruim. Mas a Bíblia não esconde que o joio e o trigo têm destinos totalmente diferentes. Um vai para o fogo eterno e o trigo vai para o celeiro. O que eu quero dizer com isso? Existem coisas dentro do nosso coração que Deus está esperando para arrancar, porque às vezes se Ele arranca uma coisa ruim, Ele pode arrancar uma coisa boa junto. E Deus está esperando a hora certa de tirar as deformidades que o inimigo plantou sutilmente na nossa infância. Eu já falei sobre isso aqui. Às vezes são sementes que são lançadas lá na escola. Eu lembro uma vez, outro dia eu estava me sondando, orando, porque eu estava com aquela coisa, ai Deus, eu boto a mão numa coisa para realizar, eu me sinto perdida, parece que não consigo concluir ela. Eu não sou prática. Para mim é só Deus para me conseguir concluir as coisas. Porque na minha natureza eu me perco quando eu vejo muita coisa, eu não sou aquela mulher prática, resolvida. Eu fico ali dando volta. E outro dia eu falei, Deus, por que eu sou assim? Em outras coisas eu sou tão resolvida, por quê? E fui botar um louvor lá na sala, me jogar no tapete da sala, falar com meu pai. Pai, por que eu sou assim? Faça isso. Quando você não sabe por que você é assim, quando você não tem respostas, vá para Ele. Eu me deitei. E eu me lembrei que no 2º ano, que hoje é o primeiro das crianças, né? Pequenininhos, acho que eu deveria ter 7 anos.
eu não consegui concluir uma tarefa na sala de aula. Eu já era toda tímida. E acabou o tempo, o sinal, e eu não consegui concluir. Eu fiquei uma das últimas. E a professora falou assim para mim: tu nunca conclui nada mesmo, né? Ou nunca termina nada. Pronto. Quem que eu era? Aquela que não concluía nada. E eu estava só repetindo para mim mesmo o que eu ouvi lá atrás. Eu nunca concluo nada. Eu nunca dou conta de nada. Naquele dia eu chorei. Tudo que eu tinha para chorar. Eu falei: Deus, arranca esse joio que não foi o Senhor que plantou. Não foi o Senhor que plantou isso na minha vida, arranca agora. E Deus tirou me arrancou de um cativeiro. E eu quero dizer para vocês que eu estou concluindo algo muito importante. Estou escrevendo um livro. E estou concluindo. E vai ser mais que um livro, vai ser uma cura. Então são coisas que o inimigo plantou e nós dizemos: por que isso está em mim? A gente nem sabe. Comece a perguntar para o Pai, porque Ele vai arrancar. Mulheres feridas geram mulheres feridas. Uma mãe ferida gera uma criança ferida. Às vezes, quando nós, mães, temos sentimentos de rejeição, e os nossos filhos passam por isso na escola, se a gente não é sarada, nós reproduzimos nos nossos filhos as nossas dores. Tem mãe que chega ao ponto de ficar bravo com o amiguinho da escola. Ela volta, parece que não é mais com o filho, é com ela o negócio. Ela volta quando ela tinha 5 anos, em coisas mal resolvidas. E essa é a pior tragédia dos nossos dias, porque você acaba gerando conforme a sua espécie. Você não se assusta às vezes quem é mãe olhar para os filhos e dizer: meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, é igualzinho a mim, não é? Às vezes eu vejo a Isabela dando umas respostas, meu pai, sangue de Jesus, dando uns piti, eu falo: meu pai. Porque você gera conforme a sua espécie. Você gera conforme você é. E é por isso que Deus está nos curando. Porque Ele quer que os nossos frutos sejam bons. Aquilo que saia de nós seja bom. Mulheres carcereiras. Vamos lá. Mulheres carcereiras estão presas no mesmo lugar das mulheres que ela julga cuidar. Vou repetir. Mulheres carcereiras estão presas nos mesmos lugares das mulheres que ela julga cuidar, mas apenas mantêm presas. São pessoas que não emancipam ninguém, gostam de ver as pessoas dependentes delas. Isso na maternidade é a pior coisa na vida, principalmente de um menino, que é um homem. Uma mãe que não deixa um homem ser homem. Ela infantiliza esse menino. Esse menino chega na fase adulta, ele não sabe se relacionar, ele não sabe, porque ela fez tudo por ele. Ela não emancipou. Já viu mulheres que ao redor dela ninguém cresce? Ninguém. E, além de não crescer, relacionamentos quebrados. Não faz o que ela quer, relacionamento quebrado. Tem pessoas que têm uma coleção de relacionamento quebrado. Carcereira. Ou faz o que eu quero, ou sai. Vocês estão comigo? Eita. O silêncio é esmagador. Mas eu vou continuar.